Olá, muito bom dia. Estamos começando o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer chamado Dialogando. A gente trazer um assunto, conversar sobre ele. Você pode escrever aqui nos comentários ou ir lá na rede social para a gente aprofundar essa ideia. Bom, o objetivo, como eu disse, dialogar, e para isso eu vou utilizar um método dialético de conversa, de debate, onde a gente pega uma ideia, a anti-ideia ou a antítese e a gente faz uma síntese. E isto não é o produto final acabado. A gente deixa aqui de lado, pega outra antítese, outra ideia, dialoga e assim é o argumento, é a ideia, é o conceito que cresce e evolui e não fica naquela briga dual entre eu sou melhor, você não, existe o certo absoluto e o errado absoluto. E assim a gente pode crescer junto, aprendendo uns com os outros. Sou sincero, vou falar a minha posição, o que eu creio, o que eu não creio, o que eu entendo e o que eu não entendo. Mas o objetivo principal é trazer mais pontos para esse diálogo, você trazer mais perguntas, questionamentos, opiniões, para que a gente possa crescer juntos, está bem? O primeiro tema que eu trago é sobre educação religiosa nas escolas seculares, escola laica, do Estado. Eu sou cristão, evangélico, também chamado de protestante, e eu acho favorável, acho que pode ser positivo, não acho errado, acho que é uma forma da gente apresentar uma forma de ver o mundo, a forma que eu creio, mas eu vou trazer poréns, vou trazer questões para a gente refletir aqui. Por exemplo, a igreja, no passado, quando houve a colonização, não já ocupou esses espaços da sociedade? Da educação, da formação cultural da sociedade. A minha pergunta é: isto formou realmente no coração das pessoas uma fé prática? A questão que eu trago é o seguinte: ensinar a educação religiosa na escola vai fazer com que essas crianças se tornem pessoas, seres humanos, adultos, que praticam verdadeiramente o evangelho de coração? Só isso vai resolver todas as questões que a igreja tenta colaborar com a sociedade? É positivo? Mas é definitivo? É isso que vai resolver o problema da sociedade? E na prática? Na vida prática, na vida cotidiana daquela pessoa, vai adiantar? É esta correlação que eu faço. A fé racional que a gente aprende, seja na escola ou seja na igreja, e a vida prática, no dia a dia. O amor ao próximo, o arrependimento dos pecados, seguir a Cristo, obedecer o Evangelho. Isto vai fazer diferença? É uma pergunta. Eu não sei. Eu trouxe o exemplo da colonização. Na época, quando a igreja e Estado era um, a igreja participava da política ou dominava a política, a educação. Isso resolveu? Isso fez pessoas melhores, cristãs? E aí eu trago uma questão: a deficiência da educação dentro da igreja. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, onde só existia uma igreja, a católica, e a igreja protestante ou evangélica, houve aquela separação. Por quê? Lutero e outros reformadores, Calvino, acreditavam que o homem tem ligação direta com Deus. Eu posso falar com Deus, eu posso ler a Bíblia de Deus, eu posso pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo. Não preciso de alguém que intermedie, me conceda um favor, uma graça, um perdão. E por isso os reformadores acreditavam que toda a sociedade deveria saber ler e escrever. Lutero, por exemplo, era alemão. Aí você pode pensar, mas na Alemanha já tem uma alfabetização boa. Mas não era assim. No passado, a grande maioria não sabia ler e escrever. Foi Lutero e Calvino que proporcionaram nos seus países a melhora da educação básica, porque eles acreditavam que o corpo, a cabeça, a razão, o espírito deveria ser um só, completo, para glorificar a Deus. Por isso, a educação não poderia ser dissociada. Eu vou dar um exemplo que pode parecer comum para você. Homem e mulher estudando junto, menino e menina, no mesmo colégio, na mesma sala. Aula de educação física ou desporto, uma atividade física. Você acha isso normal? Não faz nem 130 anos, foi no ano de 1903 a 1909, mais ou menos, que chegou um colégio no Brasil, chamado Colégio Batista, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que concebia, que acreditava
que homens e mulheres são iguais. Você pode achar isso normal hoje, mas nem sempre foi. Foi este colégio que trouxe o voleibol e o basquetebol para a aula. E outras disciplinas, para além daquela racional, matemática, português, porque aquela concepção protestante, evangélica, cristã, acreditava que o homem como um todo deve glorificar a Deus. Todos somos iguais, homem e mulher, e o corpo faz parte da dimensão que Deus criou. E isto trouxe uma mudança de paradigma para a educação. Uma vez, uma pessoa perguntou a Lutero: como eu posso ser um melhor cristão? E Lutero respondeu: o que você faz? Ah, eu sou o sapateiro. Então ame a Deus e faça os melhores sapatos. Seja justo, seja honesto. Sirva a sociedade com os dons que você tem, com as habilidades que você tem. Fica comigo, acompanhe esse raciocínio. Pense num exemplo. Deus criou o jardim do Éden. Estou num lugar aqui bonito, um jardim, um lago aqui atrás. E Deus criou Adão e Eva para habitarem no jardim e cuidarem. Se a gente fosse colocar em perspectiva de profissão, o primeiro trabalho que Deus criou foi ser jardineiro, cuidar do jardim. Será que a gente não deve executar com zelo as coisas que Deus confiou a gente? Confiou o cuidado com a terra, o cuidado com o nosso corpo, o respeito ao próximo. Ele nos deu razão, conhecimento para pensarmos, raciocinarmos, criarmos coisas. Então, este modelo de educação que eu acabei de citar, que vê o homem como um todo, corpo, cabeça, espírito, deveria nos fazer especializarmos nos nossos trabalhos, sermos os melhores jardineiros do mundo, os melhores ecologistas do mundo, cuidar do céu, da natureza, da preservação do ambiente e outras coisas. Criação de remédio para aliviar o sofrimento humano. Nós deveríamos aplicar o conhecimento que Deus nos deu para aperfeiçoar, cuidar, proteger a natureza, o planeta, o próximo, na nossa relação interpessoal. Isso nos coloca como agentes ativos da sociedade. Mas, Leandro, o que isso tem a ver com educação religiosa dentro da igreja? Eu vou chegar lá. Acompanhe meu raciocínio. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de algumas igrejas que querem fazer disso uma militância. Entrar na estrutura do Estado, seja através da educação do Estado, a educação chamada laica, das escolas públicas, ou seja, no espaço de poder, na política. Muitas igrejas, acham que se ocupar esses espaços da sociedade, ela vai cristianizar as estruturas, os pilares que sustenta. Aqui estamos vendo um pilar que sustenta essa coluna. Mas todas elas são feitas de mini blocos que estão juntas. Então, uma filosofia, uma cosmovisão acredita que você tem que participar das estruturas de poder dessa sociedade e outra acredita que você tem que ser um microbloco que forma esse todo. Aquela educação que eu citei de Lutero, do Colégio Batista, acredita que você é um bloco e você tem que servir com amor ao próximo, com entendimento, com seu corpo, alma e espírito. Você ser um tijolinho, um cidadão nessa sociedade que transborda da graça de Deus, do seu conhecimento. E a outra tradição acredita que você tem que fazer parte da estrutura, como foi aquela igreja que se uniu com o Estado, que levou as cruzadas, as grandes navegações, as colonizações, a escravização, a catequese forçada. Acreditava que Estado e igreja era um. E assim você tinha uma cidade, um país que se dizia todo cristão. Mas será que de fato no seu coração, no seu íntimo eram? É esta dualidade. Eu tenho a tendência de acreditar que nós, como filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, devemos transparecer essa imagem e semelhança de Deus na prática, no dia a dia. Então, se a educação religiosa estiver dentro da igreja e a gente aprender a ser imagem e semelhança de Deus no nosso dia a dia, nós seremos esse embaixador, essa pessoa que transmite o evangelho. E a gente não precisa ocupar
as estruturas da sociedade, porque a gente já vai estar na sociedade. Quando você olha esse muro aqui, você está vendo a coluna ou você está vendo vários tijolos? É isso que eu vejo. Várias pessoas que fazem a diferença no mundo, sem precisar necessariamente ocupar as estruturas de poder. Muitas igrejas eu vejo que parecem um restaurante. As pessoas chegam, se servem, se alimentam, vão embora, apartam sua vida secular, laica, do trabalho, das amizades, da vida espiritual. E na semana seguinte, volta, se alimenta. Uma mensagem já digerida para praticar no dia a dia. Eu tenho a tendência de acreditar que a igreja deveria ser como se fosse um curso de culinária, um curso de nutrição, onde todos aqueles membros fiéis vêm para aprender a ler, interpretar a Bíblia, para praticar ela lá fora, para transparecer Deus lá fora. A igreja num lugar como reunião, onde a gente se motiva uns aos outros, mas o lugar de vivenciar a fé é lá fora, no mundo. Por isso, eu acho diferente o conceito de pregação, uma mensagem, faça isso, do que aquele conceito que ensina a pessoa a aprender a interpretar. Pouquíssimos cristãos sabem diferenciar Novo e Velho Testamento, Antiga e Nova Aliança de Deus, os gêneros literários, poesia, sapienciais, histórico, período dos reis, dos profetas, a separação de tarefa de rei, sacerdote, profeta. O cristão não estudou nem na igreja? Aí depois queremos ir para aqueles espaços da sociedade para ensinar? Eu acho que nós deveríamos aprender mais a praticar dentro, a aprender a sermos autônomos, se relacionarmos com Deus, interpretar a Bíblia e praticar lá fora, transparecer isso para a sociedade. É a diferença da pessoa que vai ao restaurante e a pessoa que vai a um curso de culinária. Eu desejo que a nossa igreja ensine as pessoas a praticarem lá fora, sem necessariamente fazer uma cruzada para derrubar essa sociedade e cristianizar pelas estruturas. Senão a gente volta para a época que Estado e igreja eram um, mas será que no coração era cristão? Não sei. Então, mas você disse no início, Leandro, que você é favorável, que você acha bom o ensino da fé na igreja. Acho bom, mas não como único pilar. O pilar tem que ser, eu creio que tem que ser relacional, um se relacionando com o outro, dentro de casa, aprendendo com o pai, com a mãe, dentro da igreja, para que a gente possa, lá fora, demonstrar com a nossa profissão. Por que o cristão não faz o melhor curso, não termina o seu 12º ano, ensino médio, vai para uma faculdade ou para uma profissão, pensando como eu posso ser cristão aqui, como eu posso ser cristão e abençoar o próximo? E os nossos líderes, que são tão ocupados com tarefas rotineiras, construção, a roupa do coral, e detalhes, a cor do banco, e o discipulado, e o acompanhamento de cada pessoa. Você já parou para pensar que na grande comissão Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado? O que você acha que é mais duradouro, mais demorado, mais longo? Pregar o evangelho ou ensinar todas as coisas? Em outro momento, Jesus, quando estava próximo de ir para o céu, disse para os seus discípulos: eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, guardar, e ele estará com vocês todo o tempo. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente tem essa capacitação e o poder de Deus para sermos imagem e semelhança, para aprendermos dele e para ensinarmos os próximos. Nós, veja bem, eu não estou fazendo uma antagonia entre a escola secular e a fé. Eu estou dizendo que a nossa vida tem que ser um ministério, um sacerdócio. Nós, todos os cristãos, deveríamos nos ver como sacerdotes para manifestar a graça de Deus, ensinar
dar exemplos, testemunho com a nossa própria vida. Lá no Evangelho não diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens? Jesus nasceu um bebê, cresceu até virar adulto e ele foi crescendo em tamanho, em graça, em sabedoria. Olha, o corpo todo, corpo, alma e espírito, crescendo diante de Deus e dos homens. É essa perspectiva do homem, da pessoa, do fiel, que eu gostaria de ver mais a igreja, se preocupando com as nossas limitações, nossos pecados, nossos defeitos, e a gente tentar se melhorar, para depois a gente transparecer para o mundo. Não ocupar aquelas estruturas, mas eu ser melhor para eu servir melhor ao próximo. A igreja está doutrinando muito ou ela está ensinando muito as pessoas a serem sacerdotes fiéis no mundo? É essa a questão que eu trago. Esses dois conceitos que eu trago não é para antagonizar, mas é para ser complementar. A gente pode participar, se relacionar com a sociedade, pode se relacionar nas estruturas de poder, seja política, partidária ou não, mas a vida cotidiana. Limpar o meio ambiente é uma forma políticas. No termo grego, polis, tique, administração do coletivo, se você faz bem à sua sociedade, ao próximo, se você limpa esse rio, canaliza, deixa ele fluir, você evita que ele transborde, alague e prejudique outras pessoas. Esta é uma ação política também. E o que é a política se não é a gestão do meio ambiente, a gestão do lar comum, planeta Terra que Deus nos deu? Então eu creio que nós, como agentes aqui nesta terra, devemos servir ao próximo. O que Jesus disse: ame ao teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e ao seu próximo como a si mesmo. Eu creio que se a gente cumprir essa ordenança de Deus, esse mandamento, esse convite, a gente vai estar sendo muito mais relevante para a sociedade, sem anular, sem contrapor uma coisa à outra, as duas convivendo juntos. E você, o que você acha? Comente aqui embaixo, deixa a sua sugestão, acrescente algum ponto. Às vezes, para falar sobre um assunto, a gente tem que se delimitar, que é o quê? Dar limite. Olha, aqui dentro da minha mão tem limite, aqui não cabe tudo, aqui já cabe mais, mas também tem limite. Então a gente precisa delimitar um assunto a esta esfera ou aquela. Não estou dizendo que aqui o assunto está fechado, acabado, mas a gente precisa se delimitar a um assunto para podermos dialogar. Traga outra ideia, outro conceito. Vamos dialogar? Deixe seu comentário aqui embaixo ou nas redes sociais.